Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 3. Os irmãos que têm nos acompanhado sabem que nós estamos estudando 2 Coríntios, mas nos vimos impulsionados pelo Espírito Santo a falarmos um pouco mais aprofundadamente acerca desse tema de importância sem igual na vida de um cristão, que é o novo nascimento. E como nós vamos ver aqui nesse versículo inicial, uma vez que vamos passear por outros textos da Bíblia, mas aqui o Senhor Jesus, de maneira muito clara e imperativa, Ele diz para nós a importância vital do novo nascimento. 1 João capítulo 3, versículo 5. Amém? Perdão, João 3, 5. João. O Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Todos vocês sabem que aqui esse capítulo 3 ele narra o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um dos principais do Sinédrio, um homem religioso, um homem versado na Bíblia. Até aquele momento a Bíblia consistia no Novo Testamento. E ele vai até Jesus, como muitos de nós fomos, pela motivação errada. Ele foi até Jesus por conta dos sinais que ele viu Jesus produzir. Muitas vezes nos aproximamos do Senhor. O apóstolo Paulo falou sobre isso no livro que nós estamos estudando, 2 Coríntios, que embora nós tenhamos iniciado nossa caminhada na carne, isso ficou para trás. Nosso relacionamento com o Senhor agora é baseado no Espírito. E aqui o Senhor Jesus então diz a Nicodemos, ele sentencia. Respondeu Jesus, versículo 5 do capítulo 3. Respondeu Jesus, em verdade, essa expressão em verdade, no original significa amém. Essa palavra amém que a gente ouve. Jesus disse amém, amém. Amém é uma palavra que fica no final, mas quando essa palavra é alocada para o começo da expressão, significa que aquilo que vai ser dito é de uma importância muito maior do que aquilo que já havia sido dito até então, e daquilo que possa ser dito ainda. Em verdade, te digo. Olha que coisa, eu te digo. Quem é que está falando aqui? Quem está falando? Jesus. Jesus está dizendo, eu vou falar com você agora, Nicodemos. Você veio aqui para falar comigo, mas sou eu que quero falar com você. Percebe que muitas vezes é assim que começa. A gente acha que é a gente que está buscando a Jesus, e depois ele diz, eu te buscava. Filipe, quando ele foi até Jesus, Natanael, quando foi até Jesus, convidado por Filipe, ele chega até Jesus e Jesus disse, tudo bem, né Filipe? Eu te vi quando você estava embaixo da figueira, orando. Eu te chamei até aqui. E ele fica perplexo com aquilo. E Jesus diz, você está perplexo com isso? Coisas maiores acontecerão. E aqui é a mesma metodologia. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo aqui de maneira pontual, se você não nascer de novo, você vai ficar fora do céu, você não vai entrar no reino dos céus. É como no capítulo 5 de Mateus, quem é que entra no reino do céu? Os pobres em espírito. Os pobres em espírito, destes é o reino dos céus. Ou seja, quem não é pobre em espírito, destes não é o reino dos céus. É a consequência lógica da afirmação de Jesus. Então,
é importante que o cristão ele viva sabendo, ele durma e acorde sabendo que ele é um novo nascido, que ele é, a expressão comumente usada, regenerado. E foi com esse propósito que o autor desse evangelho escreveu uma carta, que é a carta que nós temos nos debruçado, alguns desde então, é a carta que mais nos ajuda a entender se somos regenerados ou não, que é a carta de 1 João. Nós vamos nos deslocar para lá. Nós já falamos a respeito de 4 pontos dos regenerados. Eu vou lembrar, em homenagem aos irmãos que não estiveram nos outros encontros, e também para aqueles que estiveram, para que possam se reconectar com a exposição, que na verdade é uma continuação daquilo que nós temos falado desde quinta-feira, se eu não me engano. Então, quais são as evidências do novo nascimento? Eu anotei 12, pode ser muito mais. Talvez você estude esse tema e diga: pastor, eu encontrei 20, talvez você encontre 30. Mas essas aqui são as que nós encontramos e que achamos que são mais pontuais nesse momento. Pode ser que a gente faça uma exposição daqui a 1 ano ou 2 com mais evidências. Então, a primeira delas, e aqui é muito clara: aquele que nasceu de Deus guarda os seus mandamentos. E a gente já leu 1 João 2, diz, os versículos 3 e 4: sabemos que o temos conhecidos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Então, esse ponto é muito claro. Então, esse ponto é um ponto assim que assusta a gente. Porque a maior parte dos evangélicos não somente não obedecem o evangelho, como desconhecem o evangelho. E se você for ensinar o evangelho para os evangélicos, o que é que eles fazem? Eles fazem como os cães, eles querem te morder. Quando você repreende um irmão que se diz, falando irmão pela fé: ó meu irmão, você está indo numa direção errada, o evangelho não aponta nessa direção. Ah, você está me julgando. Ah, é falta de amor. Falta de amor? Corrigir uma pessoa que está indo para a direção errada. Então a pessoa não entendeu nada do evangelho. Ela só tem o rótulo, mas não tem a essência. Então tem que guardar os mandamentos do Senhor, irmãos. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você é regenerado, os mandamentos do Senhor não são penosos, muito pelo contrário. Quanto mais a gente obedece a Deus, mais feliz a gente vive, mais alegre a gente é. Foi o que eu até falei na oração. Cada coisa nesse mundo tem um propósito. Por exemplo, qual é o propósito dessa pilastra aqui? Enfeitar o salão? Não, talvez o salão fosse mais bonito sem a presença dessas 2 pilastras aqui. Agora, se não tivesse essas 2 pilastras aqui, o que acontecia? O telhado ia acontecer o que com ele? Ia acontecer o que? Desabar. Esse é o propósito dessas pilastras aqui: da sustentação à cobertura. Qual é o propósito da escada? Qual é? Fazer com que a gente suba até aqui o salão que fica no primeiro andar. Se não tivesse a escada, a gente ia ter que virar alpinista, ou subir por corda aí, o rapel. Qual é o propósito da cadeira? Ah, fazer a gente dormir no horário do culto. Não, não é esse o propósito. O propósito da cadeira é que você descanse as suas pernas, enquanto que eu fico aqui em pé, igual um doido, correndo de um lado para o outro. Então cada coisa tem um propósito, irmão. Porque essa mesa está aqui com esse celular? Faz parte da decoração? Não! A gente está transmitindo o culto para pessoas que não podem estar aqui, porque moram em outras cidades, estados, ou porque estão enfermos. Aqueles que poderiam estar aqui e não estão, o culto não é para vocês. Eu estou logo apontando o dedo. Então aqui a ideia é bem clara. Jesus, ele tem mandamentos. É como, por exemplo, irmãos, quando você vai, aqui eu estou vendo uma série de casais, pessoas que são casadas, às vezes até o marido pode não estar aqui, ou a esposa não está aqui, como é o meu caso, mas é casado. Quando você vai até o cartório, você assina um papel lá. Rapaz, na vida do crime tudo é tribulado, né? Eu fui me casar, eu me casei há 10 anos já.
No ano passado, nesse ano, fez 10 anos que eu me casei. Quando eu cheguei lá, meu filho, a escrivã, que estava com o papel tudo pronto, a gente fez tudo direitinho, só foi lá assinar, né? Para pegar a certidão. A escrivã olhou para minha esposa e disse: você tem certeza que vai casar com esse homem? Eu olhei para a cara da escrivã assim, e olha que eu estava me convertendo ainda, viu? Eu ainda não estava na pegada do verdadeiro evangelho, não. Eu olhei para aquela escrivã e disse: rapaz, eu acho que alguma coisa vai acontecer aqui nesse lugar. Então, quando você se casa, você tem direitos e obrigações. Então, a mesma coisa, quando você tem um filho, quando você entra no emprego, a maioria de vocês aqui trabalham, não são como eu, né? Que não tem trabalho. Oh, meu Deus. Então, quando você trabalha, vamos imaginar que você trabalha em uma empresa. Então, a empresa tem a obrigação de pagar o seu salário, de recolher o seu INSS, ou sei lá o nome que dá para que você tenha aposentadoria. A empresa tem obrigações e você tem obrigações para com a empresa. Chegar no horário, cumprir a determinação dos seus superiores, naquilo que for correto. Então perceba que todo relacionamento é baseado em direitos e deveres. Mas é impressionante que você vem para a fé cristã e, segundo o entendimento de muitos crentes, parece que só quem tem obrigações é Deus. A gente não tem obrigação nenhuma. A gente faz as coisas por Deus se der. Se não der, a gente não faz e a gente acredita que Deus fica numa boa com a gente. Quem foi que lhe enganou assim, irmão? Quem foi que disse isso para você? Que na fé cristã tem 2 autos, tem férias. Não, pastor, sabe como é? Eu vou tirar umas férias de cristão, mas daqui a uns 2 meses ou 3 meses eu volto. Não tem isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aquele que não guarda os mandamentos do Senhor, não é dele. Está enganado pelo mentiroso, tá? Foi, infelizmente, cegado pelo príncipe deste século. Segundo, que a gente já viu, aqueles que nasceram de Deus andam como Cristo andou. 1 João 2,6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Então, não é somente guardar os mandamentos de Deus, mas é algo além. Entender que Jesus é o nosso referencial. O nosso referencial é Cristo. Andar com Jesus significa imitá-lo. Naquilo que ele fez, a gente faz também. O comportamento, as ações, as reações, as falas de Jesus devem ser as nossas. Vou dar um exemplo para você. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse uma frase. Dentre algumas, ele falou 7 frases, mas uma dessas ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Algum tempo se passou e um discípulo de Jesus foi martirizado. O nome dele é Estevão. Ele era diácono da igreja. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele repetiu a mesma frase: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então essa é a ideia de andar como Jesus andou. Ter ele como referencial. Entender que os comportamentos de Cristo, todos eles tinham a natureza pedagógica. Quando Jesus dormia no meio da tempestade, o que ele estava querendo ensinar para mim e para você? A ter paz, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Então a tempestade estava lá, jogando o barco de um lado para o outro, e Jesus estava fazendo o quê? Tirando um soninho no fundo do navio, no fundo do barco. Aquela atitude de Jesus por si só já era o quê? Um ensinamento. Então tudo, quando Jesus andou sobre as águas, ele já queria ensinar os discípulos que as leis físicas, elas foram todas inventadas, elas foram todas criadas, por Deus. A gente fala, não, se eu não me engano é o físico e matemático Isaac Newton, né, que descobriu a lei da gravidade.
uma maçã caiu na cabeça dele. Eu acho que foi ele. Se não foi ele, me perdoe, não sou muito bom em matemática nem física. Mas foi um desses que estava lá numa árvore, de repente caiu uma maçã, e aí ele, rapaz, tem uma gravidade, porque as coisas não flutuam, porque algo puxa elas para baixo. Quem foi que inventou isso? Foi a pessoa que descobriu? Não, quem fez o mundo assim foi Deus, olha, quando criou. Aí veio o camarada e disse, isso aqui Newton que inventou a lei da gravidade. Isso aqui Newton inventou nada, rapaz, estava lá comendo uma maçã. É igual Arquimedes, que vai inventar a lei da ação e reação. Mentira, quem foi que inventou essa lei? Deus. Arquimedes, na verdade, queria tomar um banho de banheira. E aí ele encheu a banheira demais. Quando ele entrou na banheira, metade da água saiu. Aí ele, rapaz, o que aconteceu aqui? Porque a banheira está cheia aqui. No caso de alguns, sairia a água toda, né? No caso de Arquimedes, só saiu a metade. Então ele pegou e disse assim, rapaz, quer dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então quando algum bate no outro, tem uma reação, né, com a mesma intensidade. Quem foi que fez as coisas desse jeito? Deus. Ele sabe o que faz. Por isso que é uma atitude sábia andar com aquele que é sábio. Só tem um que é sábio. Percebeu? Eu falei no singular. Jesus. Os sábios são aqueles que o imitam. Então, um dos adjetivos, né, que definem o nosso Salvador é maravilhoso conselheiro. Ele é maravilhoso conselheiro. Significa que ele tem a resposta para todos os nossos anseios e problemas. E é uma estupidez da nossa parte buscar resposta em outros lugares. Eu vejo pessoas indo buscar resposta em psicólogos, em analistas, em psiquiatras. Meu Deus, a gente está com a Bíblia aqui. Como é que eu devo tratar meus filhos? Eu preciso de supernanny? Não, meu filho, eu preciso da Bíblia, então cuidar, e eles têm que tomar muito cuidado, viu? Que a Bíblia fala um negócio de corrigir com vara. Essa parte as crianças dão até uma arriscada, pega a Bíblia do pai e dá uma arriscada assim, né? Então a gente tem que entender que existe um referencial, Cristo. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz, devemos correr a carreira proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Ele é o referencial. Então aqui João repete esse princípio lá em Hebreus. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Vamos imaginar o seguinte: você é casado, você ama sua esposa, você ama seu marido, e aí o que é que você faz? Você vai decapitar o seu marido. Por quê? Porque eu gosto só da cabeça, eu não gosto muito do corpo dele, não. Se você decapitar o seu marido, eu quero te dizer que você vai assassiná-lo. Não, mas eu gosto da cabeça, o corpo eu não quero, não, eu quero outro corpo. Meu filho, a igreja é assim. Nenhum de nós aqui estamos aqui porque somos perfeitos, porque se o fôssemos, não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, de maneira que todos nós temos defeitos que estão sendo tratados devidamente pelo nosso Senhor, pelos meios que Ele mesmo proporcionou. Então aqueles que nasceram de Deus, eles amam a igreja e cuidam dela. Ai daquele que fizer qualquer coisa contra a igreja de Cristo. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. Então é uma marca de um nascido de novo, o desejo de estar com outros nascidos de novo. Sabe, a gente não conhece muito a respeito desse princípio, talvez porque a gente mora no Brasil, num lugar onde aparentemente o Evangelho não é perseguido de maneira ostensiva. Preste atenção que eu disse aparentemente. Mas quando você vai para determinados países onde o Evangelho é perseguido, se você é, por exemplo, era um descrente, você acreditava no islamismo e alguém evangelizou você e agora você é cristão, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Se batizar e ir para um culto. Vai perguntar
perguntar para as pessoas da igreja nos países onde são perseguidos. Eles são capazes de andarem 2, 3 dias no meio do mato para assistir um culto. Tamanho o desejo, a fome que aquelas pessoas têm de estarem com outros irmãos cultuando o mesmo Deus. A gente não entende isso, porque o príncipe deste século cega o nosso entendimento. Mas a Bíblia já havia falado e diz que para aquelas pessoas que já saciaram a sua fome, até o favo de mel eles desprezam. Então a gente tem um favo de mel. Ah, mas tem culto todo dia, hoje mesmo tem 2 vezes por dia. Então, tome bastante cuidado, irmãos, porque quando você olha para a Bíblia, o Senhor concede talentos, o Senhor concede dádivas, mas uma vez que a pessoa não cuida, o que ele faz? Foi o que ele fez com aquele que aqui enterrou a dracma. Qual foi a ordem dele? Pega de volta e dá para aquele que tem 10. Mas Senhor, ele já tem 10. Ele tinha 5 e ganhou mais 5. Ele já tem 10, mas é isso mesmo. Aquele que tem se lhe dará mais ainda, e o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Essa é a filosofia do Senhor, se é que tem alguma filosofia nisso. Mas essa é a maneira como o Senhor age. Então a gente tem que cuidar. Os talentos que você recebeu foram para que você glorificasse a Deus na igreja. Eu vou usar 2 exemplos aqui, né? Por exemplo, 2 pessoas que eu conheço bastante. Pelo menos uma delas eu conheço bastante, outra eu conheço bastante desde que a gente já começou a andar junto, o irmão Marcelo. O irmão Marcelo, você cantava antes de ser cristão? E aqui é o que canta. A irmã Mirella, meu filho, não cantava nem no banheiro, porque ela morou comigo vários anos. E são os 2 aqui que louvam, junto com outras pessoas, mas esses 2 eu conheço. A gente não tem talento. Ah, o senhor tem um talento, aí a gente vai usar para quê? Ah, o Marcelo vai gravar um DVD agora com músicas, né? Estilo Roberto Carlos. Ele vai regravar as canções do rei e a Som Livre vai lançar. É isso que ele vai fazer? Não. A gente vai usar o talento que Deus nos deu para glória a Deus. Todos nós aqui precisamos entender essa responsabilidade. O evangelismo só pode ser feito a partir da igreja. Você já viu alguém lançando um anzol sem uma base para segurar a corda? Você já viu? Alguém pegando, rapaz, eu vou pegar um peixe, como é que você vai pegar? Aí ele amarra a isca e joga o anzol. Aí a pessoa pergunta, cadê a linha? Aí precisa. Mas meu irmão, você pegar o peixe, você não tem que puxar ele de volta. Ah, isso é uma coisa muito difícil. Eu pensei que era só arrumar o anzol e o peixe depois vinha. Você percebeu que Jesus fala de pescaria? Como era que se pescava naquela época? Jogava-se as redes e tinham cordas que depois, aqui mesmo os pescadores da boca do rio faziam isso. Não sei se ainda fazem, mas a gente chegou a pegar uma época em que eles faziam isso no horário próximo ao culto, e a gente via eles lá aqui, ó, puxando, eles chamavam todo mundo que estava na praia para ajudar. Um barco ficava numa ponta, outro no outro, eles lançavam a rede, depois de um tempo, eles vinham para até a praia, e eles começavam a puxar aquela corda, e aquela corda vinha com uma série de coisas, inclusive alguns peixes, mas a maioria das coisas era lixo, que o pessoal jogava no mar. Então você percebeu o que é pescar? Você precisa ter uma base. Você não faz isso de forma solta. Então a gente observa hoje em dia que as pessoas se esqueceram disso. Mesmo um celular que você usa, você pode ir para qualquer lugar e fazer várias ligações em qualquer lugar. Não é como antes que você tinha um telefone com fio que você tinha que ficar do lado. Mas quando acaba a bateria do seu celular, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que carregar. Vai precisar voltar para a energia.
Então, cuidado, irmãos, com a igreja, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. A sua vida espiritual depende dela. A vida espiritual dos cristãos está associada à vida espiritual da igreja que ele congrega. De maneira que, se a igreja que ele congrega está indo mal, o que é que acontece com a vida espiritual do cristão? Pode ter certeza que não vai bem. Se você tem alguma dúvida disso, leia as cartas escritas às igrejas em Apocalipse. Ontem nós falamos, quarto ponto, acerca daqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de Deus não amam o mundo. E ontem nós passamos o estudo inteiro, o culto inteiro, falando só sobre esse ponto. É impossível você amar o mundo e dizer que ama Cristo. Mas é isso que nós temos visto, uma igreja que anda de mãos dadas com o mundo. Mas isso não é um privilégio nosso. Esse era um problema que já existia desde a época do apóstolo João e que existiu na época, em todas as épocas da igreja, esse ataque constante de Satanás de tentar entrar na igreja, trazendo valores do mundo para dentro da igreja, que é uma parte do céu. Você vai ver, por exemplo, Spurgeon, que já faleceu, se eu não me engano, há 200 anos, ele escreveu que toda igreja que o mundo ama, Deus odeia. Ele escreveu isso de maneira da sua própria cabeça? Não, ele escreveu isso baseado no versículo bíblico que está em Tiago 4. Todo aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais direto que isso, impossível, né? Mas a gente vê os valores do mundo entrando na igreja e as pessoas nem se apercebem disso. Então tudo aquilo que o mundo faz, danças, folclore, cultura, irmãos, tem coisa mais ilógica de que no período de junho igrejas botarem bandeirolas. Tem coisa mais louca do que isso. Igrejas fazerem São João sem João. Você está maluco? Final do ano, pastores se vestindo de Papai Noel. Você não acredita? Você fala, meu Deus, é verdade isso. Igreja com árvore de Natal. Baladas gospel. Festa, show gospel. Tem algo mais nojento do que isso? Show gospel. Show. Show. Show é algo do mundo. Mas a gente vive debaixo dessa realidade. Tudo pode. É para ganhar almas. Que almas? Se as próprias pessoas que estão indo estão perdidas. O referencial, irmãos, é o céu e não a terra. De maneira que se o mundo entra na igreja, a igreja já deixou de ser igreja. A igreja já se transformou numa sinagoga de Satanás. Eu sei que o nome é forte. Sinagoga de Satanás. Mas o que a Bíblia diz acerca do mundo? Quem é que está administrando o mundo? A gente sabe que tudo isso está debaixo da soberania de Deus, é claro. Mas quem é o príncipe deste século? Quem disse isso foi Jesus no Evangelho de João. O príncipe deste século está vindo e eu não tenho nada a ver com ele. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 4: o Deus desta era cega o entendimento dos incrédulos. Então, não se engane. Os valores do mundo são todos eles arbitrados por Satanás, criando uma sociedade anti-Deus e antibíblica. Mesmo os evangélicos, eles são evangélicos só no nome, porque eles não seguem a Bíblia. Então é impossível um regenerado amar o mundo. Não, ele ama as coisas que são do alto. Ele não pode entrar numa igreja como Cristo entrou no templo na sua época e ver no lugar em que as pessoas deviam estar orando e ensinando a palavra de Deus, campistas trocando dinheiro, pessoas vendendo animais. Jesus não pôde conceber isso. E o que foi que Jesus fez? Expulsou os campistas e os vendedores e disse: isso não deve ser feito na casa do meu pai. Isso é coisa para ser feita no mundo. No mundo você pode comprar e vender o que você quiser.
Aqui na casa do meu pai não. Aqui é casa de oração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Existem coisas que na igreja não podem ser feitas. Olha, quando eu era evangélico, no começo da minha caminhada, antes de conhecer o verdadeiro evangelho, olha, irmãos, eu acho que de 100% das igrejas que eu visitei, porque eu era desse tipo de evangélico, né? Que gostava de visitar todo tipo de igreja, que achava que todo mundo era de Deus. Visitei talvez uma centena de igrejas no espaço de 2 anos. Irmãos, de 100% de igreja que eu fui, 100% ou tinha uma lanchonete dentro, ou tinha uma irmãzinha vendendo coisa. Sabe aquele pedaço de bolo que você compra na padaria por R$2? Para a igreja é 5. É porque é para Deus, varão. Aí você vê um cafezinho ali no fundo. Olha, vocês já estão acostumados, talvez vocês tenham risada, mas olha, ao longo desses 9 anos que a gente está aqui, quantas pessoas perguntaram ao irmão João, que sempre fica sentado ali: irmão, quanto é o cafezinho? Não, varão, é de graça. Aí quase que a pessoa quer levar a cafeteira inteira. Não, é só o cafezinho, viu? A cafeteira deixa aí para a gente fazer mais nos próximos cultos, em nome de Jesus, né? Porque a pessoa está acostumada ao quê? Tudo é pago nas igrejas. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava doente no hospital. Quando a gente terminou de orar pela pessoa, né, terminou de evangelizar o ente querido da pessoa, a pessoa disse: quanto custou a visita? Eu fiquei muito ofendido, mas como era um senhor de idade, né, eu disse: ô meu irmão, eu não sei que tipo de evangelho o senhor conheceu antes, mas eu não vim aqui por sua causa, eu vim aqui por causa de Cristo. Se preocupe não, que Ele paga o meu salário. E a pessoa ficou meio perdida. A pessoa ficou tão sem graça que eu acho que uma das formas da pessoa desfazer o não entendido foi vir para a igreja. Ele veio para a igreja 2 vezes, depois nunca veio mais. Porque a ideia que as pessoas têm é que a gente é igual ao mundo. Só que a gente é o quê? É a versão gospel do mundo. Os referenciais evangélicos hoje são assustadores. O pastor de jovem mais famoso do Brasil, quem é? É um maluco, o tal de Lucinho, que fica lá em Minas Gerais. Que aquele homem, irmão, se você chegar perto, dá para sentir o cheiro de enxofre. Aquele homem é o diabo puro. Uma das coisas que aquele homem fez foi pegar uma guitarra caríssima e quebrar. E disse que quebrou a guitarra para a glória de Deus. Um pastor milionário, com um corte de cabelo secular, se vestindo de maneira secular, ensinando coisas seculares para os jovens fazerem. É o meu referencial, o gospel, para os jovens. Imagine como é que estão os jovens cristãos hoje. Se esse é o referencial. Não, irmãos, o nosso referencial é Cristo, independentemente da geração. Se você é criança, se você é adulto, se você é idoso, o seu referencial é um só, é Jesus. Ah, mas essas pessoas não fazem o que Jesus faz, então abandone-as, vá para bem longe delas. Tome cuidado, irmãos, porque Jesus disse que só existem 2 caminhos, de maneira que quem não está andando com Cristo está andando com o anticristo. É isso que ofende tantas pessoas, porque eu sou muito direto. Comigo não tem esse negócio, eu não sei, desde que o Espírito Santo de Deus me direcionou a pregar a palavra do Senhor, eu sempre entendi que eu não estava aqui para encher linguiça, nem para ficar, sabe, falando, tendo cuidado se vai machucar ou não alguém. Meu filho, eu tenho que falar para você a verdade. Esse é o meu papel. Se vai doer, eu espero que arda, viu? Porque tem que arder mesmo, porque isso é uma prova que você está vivo e que sua carne está morrendo. Quem aqui já é da geração do metiolate? Eu sou da geração do metiolate. E olha, meu filho, que eu me ralava quase todo dia, porque eu fui uma criança muito arteira. Eu louvo a Deus por Lelê e mamar. Elas também são um pouco arteiras, né? Mas
eu acho que um Nissan equivale a uns 50 Lelê de mamar. Então toda hora eu via minha mãe com metiolate. Ó Nino, que ela me chama de Nino até hoje. Meu filho, não vai arder não. Rapaz, aquele metiolate. Foi Deus que tirou aquele negócio da farmácia. É verdade. Porque aquilo é diabólico. A gente não sabe se é melhor ficar com o negócio ardido ou avisar para a mãe que se machucou. Porque sabe que ela vai vir com aquele metiolate, aquele negócio vermelho. E tinha um negócio, era um pincelzinho que tinha, né? Umas coisinhas assim, cheio de quadradinho. E aí soprava, não adiantava nada, só piorava aquele sopro. É verdade. Mas meu irmão, a transformação na nossa carne é desse jeito. Você é uma pessoa que a vida inteira viveu de costas para Deus. Agora você está reaprendendo. É como uma pessoa, por exemplo, você já viu alguém aprendendo a nadar? Eu vou contar uma coisa, até porque ela não está aqui. Eu comecei a namorar com a minha esposa, nós éramos íntimos, né? E aí eu perguntei para ela se ela sabia nadar. Ela disse, eu sei nadar. E eu sempre fui nadador, aprendi a nadar com 3 anos de idade, ganhei medalha, fazia triatlo. Aí levei ela para uma piscina, que vergonha. Ela me veio com um negócio do nada, meu filho, mas assim, ó. Você não sabia se ela estava se movendo, se afogando. E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei, será que eu matei ela? Porque tem gente, você não sabe nadar, meu filho. Eu não sei, eu estou aprendendo. Para a pessoa aprender a nadar, meu filho, é um processo. Primeiro, o professor vai lhe dar uma prancha e aí você vai começar a bater a perna. Depois ele vai te dar um outro aparelhozinho que se chama pull ball. Você pode usar a prancha também, mas tem um pull ball que você bota na perna para aprender a dar braçada. Depois ele vai dizer, agora você vai ter que fazer as duas coisas juntas. Calma, eu tenho que bater a perna e bater o braço junto. E aí você aprende a nadar. Aí tem gente que acha que rumou, meu filho, você vai se afogar. E desespero, os cabelos na cara. Então é igual o cristão está aprendendo a ser cristão. É claro que vai ter algumas coisas que a gente não vai gostar de ouvir, mas que o Espírito Santo vai dizer, tá vendo, meu filho, olha, presta atenção, viu, porque vai cair na prova. Não sei se vocês são assim, né, quando estava na escola, tinha coisa que o professor falava, rapaz, esse negócio é bom de aprender. Sempre tem uma matéria que você gosta, né? Que a aula passa rapidinho. Você diz, rapaz, a aula já passou. E tem umas matérias, meu filho, que parece que o professor fez alguma coisa no relógio que não passa o tempo. Então, no cristianismo é assim também. Tem áreas da nossa vida que vão ser mais tranquilas de serem trabalhadas, mas tem outras que vão ser mais difíceis. Existem pessoas que são regeneradas e que usavam drogas e que não vão ter mais desejo de usar drogas, mas em outras áreas elas vão ser muito provadas. Porque a vida cristã é assim, quem decide no que você vai ser provado e o que vai ser mais difícil para você é Deus. O que está escrito em Hebreus 12? A carreira que nos está proposta. É como uma corrida. Hoje em dia as corridas de rua têm se tornado bastante popular no Brasil, já era bastante popular no mundo, na Europa principalmente. Então quem é que determina o percurso que você vai fazer? O organizador da corrida. Então, por exemplo, você vai fazer uma meia maratona, são 21 quilômetros. É qualquer 21 quilômetros? Não, existe um percurso. De repente o camarada faz a meia maratona e bota uma ladeira para você subir. Aí você diz, rapaz, aí nesse percurso eu não vou não, eu vou aqui por baixo. Não pode. Tem que seguir o percurso que foi determinado. Então existem momentos em que a gente sente que é mais difícil. No próprio livro Peregrino, que narra essa caminhada cristã, existem momentos que o cristão passa, que são momentos de intensa alegria, momentos de regozijo, momentos que ele está em lugares que são agradáveis, mas existem momentos que são de intensa dor e provação. Então é isso que significa, irmãos, andar com Jesus.
Vai ter momentos de alegria. Imagine, meu filho, eu fico imaginando alguns irmãos aqui no jantar que Zaqueu preparou. Rapaz, deve ter sido coisa chique. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era o quê? Era um homem rico? Não, riquíssimo. É uma das únicas vezes na Bíblia que essa expressão aparece. Riquíssimo. E aí ele preparou um jantar para Jesus. Irmão, você já imaginou? Quem aqui já foi jantar de gente riquíssima? Rapaz, é tanta comida, né? Que chega uma hora que você enjoa, né? Se você foreia, você chega assim, logo no começo vai comendo comida. Aí na metade do evento você já tá, rapaz. Dá um estomazil aí, irmão. Olha, foi por causa da gula. Não pode ser assim não, pessoal. Então, mas teve momentos, irmãos, onde Jesus dormiu a relento. Teve momentos onde só tinha para comer, meu filho, pão e beber água. E aí? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quem determina o percurso da nossa caminhada não somos nós, mas é aquele a quem nós seguimos. Essa é a ideia que João está dizendo. Você tem que andar como Cristo andou. Você não pode amar o mundo. O mundo vai lhe chamar para uma direção diferente. Esses dois princípios estão interligados. E hoje nós vamos iniciar esse 5º versículo. Aqueles que nasceram de Deus confessam a Jesus e o declaram publicamente. Essa ideia de você ser um crente agente secreto não existe. Essa ideia de dizer, eu sou cristão, mas eu ainda não senti de Deus me batizar. Vem cá, pai, você acha que você vai sentir de Deus se batizar? É como uma pessoa que diz assim, pastor, eu não senti de Deus ofertar. Eu não senti de Deus perdoar. Meu filho, você não tem que sentir não, você tem que fazer, está escrito. Aquele que não perdoar, os avarentos não entrarão no reino dos céus. Então, naquilo que Jesus mandou explicitamente, não espere ter um sonho, ter um toque. Jesus veio e disse que eu tive um sonho, como eu preciso me batizar. Olha o dedinho. Você teve alguma experiência assim, meu filho? Tome cuidado. Porque naquilo que está escrito na palavra, a sua obrigação é seguir a palavra. Existe uma passagem assustadora que nos ensina esse princípio, que é a passagem que está lá em Lucas 16. Um homem que está no inferno, ele pede para que Lázaro ressuscite e vá avisar os seus familiares a respeito da realidade do céu e do inferno, para que os seus familiares que viviam como ele não fossem para o mesmo lugar que ele estava, de tormento. E qual foi a resposta? Eles têm, os seus familiares têm a lei e os profetas têm o quê? A palavra de Deus, que sigam a palavra. Então, naquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Ontem eu estava conversando com um jovem, eu meio que me assustei, mas assim, eu não sou muito de falar no primeiro momento, eu falo depois. Antes eu vou orar, embora não pareça. Mas o jovem me falou assim, eu tenho uma intimidade assim com Deus, mas eu não leio muito a Bíblia. Eu quase que saltei da cadeira. Você tem o quê, rapaz? Você tem intimidade com Deus, mas você não gosta muito de ler a Bíblia, então tem alguma coisa errada nisso. Aí eu gosto muito da luz, mas eu vivo numa caverna. Meu filho, você gosta da luz, por que você não mora num lugar iluminado? Eu não gosto da luz. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz, confessar a Jesus, irmãos, não é você vir aqui à frente e dizer, eu confesso Jesus como meu único suficiente Salvador. A gente confessa a Jesus com as nossas ações. A primeira atitude de confissão de Jesus é uma confissão pública, que nós conhecemos como batismo. A pessoa que ouve a mensagem do Evangelho e que a mensagem do Evangelho não entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você já percebeu que o ouvido está na mesma direção do outro? A não ser que você tenha um problema estrutural, né? Mas você já viu?
Porque a maioria das pessoas, a mensagem entra por aqui e sai por aqui. Para a mensagem entrar por aqui e chegar aqui, meu filho, é milagre. Mas quando a mensagem entra no ouvido e chega ao coração, a pergunta, irmãos, é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Foi a pergunta dos 3.000 que ouviram o sermão de Pedro. Foi a pergunta do carcereiro que estava lá em Filipe. É a pergunta de tantas pessoas, do eunuco: o que é que me impede de ser batizado? Então a gente precisa entender, confissão pública de Jesus nada tem a ver com essa anomalia evangélica atual de levantar um braço e fazer uma oração. Não, meu filho, você tem que confessá-lo publicamente. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura, e isso é evidenciado externamente. Essa mudança interna, a evidência externa é o batismo, e você se batiza em uma igreja que você está disposto a congregar. É assustador. Eu já passei por momentos onde pessoas foram trazidas até mim: ô pastor, eu queria muito que você me batizasse, porque o pastor lá da minha igreja disse que não me batiza. Aí eu conversando com a pessoa e digo: vem cá, eu vou lhe batizar e você vai voltar para a igreja de lá? Vou. Eu tenho que batizar qualquer pessoa que vier a mim, não sou eu que escolho. Mas a ideia é: como assim? Foi isso que João Batista falou: você vai se batizar aqui, você vai voltar para os fariseus, para viver o sistema religioso deles, anticristão, o sistema religioso que condenou a Cristo à morte. Para que você está vindo então para as águas do Jordão, se você não está disposto a produzir frutos dignos de arrependimento? Então confessar a Cristo, irmãos, é algo muito mais abrangente, que começa com o batismo bíblico. Aí você vai ver hoje em dia, por exemplo, fulano não pode ser batizado. Por quê? Porque quando ele se converteu, é um dos casos mais comuns na igreja evangélica hoje em dia. Quando ele se converteu, ele ou ela se converteu, ele morava com a pessoa, né, que chama de união estável, né? Mas a pessoa, o cônjuge incrédulo, não queria se casar. Aí o pastor disse: não, só posso me batizar se você for casado. Está isso na Bíblia onde? Tem algum lugar? Não tem. Eu fico imaginando, quando as pessoas me dizem isso, eu fico imaginando João Batista com a prancheta. Imagine, vamos imaginar aqui é as águas do Jordão. João Batista está aqui, e o rio está mais ou menos aqui nessa pegada. Pelo menos é o que passa nos filmes, né? Aí vem aquela fila enorme de gente. João, vem cá, casado? Nome? Aí vem cá, rapaz, você não tem o nome do seu marido? O que aconteceu? Ih, rapaz, vai pro final da fila. Casado? Não, a gente mora junto, mas ele não quis se casar. Não quis se casar, e você vai fazer o que aqui, rapaz? Aí a pessoa não é batizada. E aí todo domingo ela vai para a igreja. Na nossa igreja, nós ceiamos todo domingo. O direcionamento que temos, podíamos ceiar todos os dias. Na maioria das igrejas, denominações, se ceia no primeiro domingo do mês. Aí todo primeiro domingo do mês a pessoa está ceando, e a pessoa que se considera cristã não está ceando porque não foi batizada, porque o pastor não quis batizar, ou a liderança não quis batizar, por algo que não depende dela. É o cônjuge que não quis se casar. E eu já vi pastor aconselhando assim: então largue o seu marido. Ô gente, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7? Se o cônjuge incrédulo consente em permanecer com você, não se separe. Mas se o cônjuge incrédulo quiser se apartar, você não está preso ali. Então hoje em dia a Bíblia, irmãos, ela foi trocada por usos e costumes religiosos, onde as pessoas acreditam que confessam a Jesus quando fazem uma oração, onde as pessoas muitas vezes são vedadas de serem batizadas.
Meu irmão, se você ouviu que Cristo morreu pelos seus pecados, que você tem que morrer para as suas vontades, renunciar tudo, tomar sua cruz e seguir a Ele, e você diz: eu quero viver essa vida de Cristo agora, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus, quem sou eu para não lhe batizar? Ah, pastor, mas essa pessoa se batiza hoje, amanhã ela vai lá fazer tudo de errado. Não é problema meu. A Bíblia diz inclusive que a pessoa que faz isso tem uma maldição enorme. Era melhor que nunca tivesse ouvido. O apóstolo Pedro inclusive fala de um provérbio: a porca lavada voltou a revolver-se no seu lamaçal. Não é um problema meu, irmãos, não é um problema seu. Perceba que cada um de nós aqui tem sua responsabilidade. Se você não é um cristão e veio hoje aqui, você tem uma responsabilidade naquilo que você está ouvindo. Se você já é cristão e você está ouvindo isso aqui, a sua responsabilidade é maior ainda. No meu caso, que sou o que está pregando, a minha responsabilidade é maior ainda. Existe um modo de fazer as coisas. Nós não estamos fazendo as coisas aqui porque uma tradição nos apontou. Não, o que nos ensina a fazer as coisas é esse manual aqui, a Bíblia. De maneira que não importa o que a tradição batista, o que a tradição presbiteriana, o que a tradição congregacional, o que a tradição pentecostal, ou qualquer outra denominação dessas que tem surgido aí, não me importa. O que me importa é o que está escrito na Bíblia. E é isso que a gente vai seguir. Esse é o nosso referencial. Então, confessar a Cristo, irmãos, não é, mais uma vez, levantar o braço e fazer uma oração. Mas o confessar a Cristo inicia-se no batismo. E é confirmar a importância de você vir à igreja, se aproximar da mesa da comunhão. Você está confirmando ali aquela aliança que foi feita na noite em que Jesus foi traído. Ele oferta o seu corpo, que foi surrado, martirizado. Ele dá o seu próprio sangue. Ele morre naquela cruz, para que eu e você recebêssemos uma nova vida. Isso é confessar Jesus. E uma pessoa que confessa Jesus na igreja, ele não consegue deixar de declarar isso fora da igreja. As pessoas percebem que você mudou. Por que você mudou? Porque Cristo entrou. Quando Cristo entrou, o meu velho eu saiu. Os demônios que antes influenciavam no meu comportamento e nas minhas ações, não mais determinam as minhas escolhas, mas elas são determinadas pelo Senhor, por meio do seu Espírito e da sua palavra. Isso é confessar Cristo. João diz, no versículo 2, capítulo 2, de 1 João 2, 1 João 2, 23, todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. Aquele que não confessa o Filho, aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João 4,15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ter o Filho de Deus significa, irmãos, exatamente isso. Ter o Filho de Deus é essa nova vida que você vive, onde Cristo é o centro. Cristo é o centro. Eu não sei se você sabe, espero que você já tenha se apercebido disso. A nossa vida é feita de quê? Prioridades e escolhas. Então, quando você acorda de manhã, muitas vezes você tem várias coisas para fazer. Você vai conseguir fazer tudo de vez? Vamos imaginar uma dona de casa. Aqui a gente tem várias. Então você tem que lavar roupa, você tem que limpar a casa, você tem que fazer comida, você tem que tomar conta dos seus filhos,
E você tem que fazer... O que mais que o dono de casa faz? Tem mais coisa, né? E você tem um monte de coisa para fazer. Você vai fazer tudo de vez? Não. Você vai organizar. E você vai começar por aquilo que é prioridade. Então, na nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós temos determinadas prioridades. Por exemplo, irmão, eu vou falar algo muito sério aqui. Como anda a sua vida de oração? Não adianta, minha vida de oração está precisando melhorar. Eu sei, todo mundo tem essa visão de que está precisando melhorar. Mas a pergunta não é nem mais como anda a sua vida de oração, é: você tem vida de oração? E eu quero dizer de maneira muito clara: vida de oração não é lista de compras. Vida de oração não é aquele momento que você chega, né, no papel, sou meu pai, abençoa o pastor, esse daí você pode abençoar, salvando e levando, abençoa, né, abençoa Quinho, que é gente boa, ó Deus, que o telhado da igreja não caia durante a pregação. E não é uma lista de compra. Oração é um momento de comunhão com Deus, onde muitas vezes você pode ficar meia hora calado. Você já experimentou? Fica meia hora calado, só ouvindo aquele silêncio maravilhoso. Deus está ali, você está ali, e ninguém precisa falar nada, porque tudo já foi dito. Sabe uma das coisas que é mais linda? Quando Deus vai buscar o seu filho maravilhoso, o seu filho, sabe, na fé, Elias. Elias está lá na caverna, e Elias estava como muitos cristãos aqui em Jururu, porque ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Ele disse: vem cá, eu fiz tudo certinho, Deus, o Senhor mandou eu ir lá na frente de Acabe e Jezabel, eu fui. O Senhor mandou eu orar e parar de chover, eu orei. O Senhor me mandou ir lá para aquele ribeiro de Querite, eu fui. Os corvos vieram e eu comia que os corvos trouxeram. Depois o Senhor me disse um negócio que eu não entendi, mas eu obedeci. O Senhor disse: vai lá para Sidom, tem uma viúva, ela vai te alimentar. Senhor, como é que uma viúva vai me alimentar? Provavelmente ela deve estar para morrer, mas o Senhor mandou eu ir, eu fui. Depois o Senhor mandou eu voltar, desafiar os profetas de Baal, e eu fiz. O Senhor mandou que eu orasse para que voltasse a chover, e eu orei. E agora essa infeliz, essa Jezabel ainda está no poder com o marido e estão tentando me matar. Ai, isso eu não aguento. Aí ele foi para a caverna. Antes de ir para a caverna, ele ficou, né, embaixo de uma árvore chamada Zipro, que é uma árvore característica do deserto. E ele ficou lá só lamentando: ah, varão, que vida de cristão difícil, eu sei que só tem essa vida, mas varão. Aí veio um anjo e diz: Elias, come e bebe. Ele comeu e bebeu, ele foi para onde? Para a caverna. Aí quando ele estava na caverna: Elias, sai da caverna que eu quero falar com você. Aí essa parte que é maravilhosa, né? Passa o terremoto, tem fogo, tem um monte de coisa. Mas Deus não estava nessas coisas. Aí vem a palavra, né, é um sussurro suave. E muitas traduções têm outra expressão, né? Um sussurro, uma voz bem branda e suave. Aí diz assim: e Deus estava ali. Isso é um momento de oração. E quando a pessoa começa a orar, eu já fui em alguns lugares aqui mesmo, na igreja. Hoje em dia, graças a Deus, o pessoal não faz mais isso. Mas a gente já teve alguns momentos de oração, principalmente aqui entre os irmãos do CAC, que vinham de igrejas assim, de origem pentecostal. E aí aqui a gente estava orando, tinha um momento de oração, às vezes assim, 10, 20 minutos antes do culto. Irmãos, vamos orar. Aí os irmãos dobravam o joelho, meu filho. Pai! Meu filho, o camarada dava um grito tão grande que o irmão da ponta se assustava. E olha, e esse primeiro grito
Era o mais leve, ele continuava, mas o que? Vai ser onde? Aí eu chegava assim com o irmão, bem tranquilo. Meu irmão, os outros também estão querendo orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não é surdo. Se você falar baixinho, Ele vai lhe ouvir porque Ele é onipresente. Você pode falar até no seu pensamento e Ele ouve. Ah, pastor, agora eu entendi. Tem gente que acha que precisa gritar para Deus ouvir. Não, meu filho, sabe quem é que gritava? Os profetas de Baal. Quando foram lá para o Monte Carmelo. Baal, vem Baal, e nada de Baal vim. Aí teve uma hora que Elias disse, rapaz, gritem mais alto. Porque pode ser que Baal, né, tenha ido para outro lugar e não está ouvindo vocês gritarem. Mas na casa de Deus tem ordem. Você já imaginou, irmãos? Nós somos aqui um grupo de pessoas aqui significativo. Imagine se a gente for orar e todo mundo orar gritando. Você já pensou a bagunça que é? No fundo ninguém vai conseguir entender nada. Eu já fui para lugares assim. Tem vigílias que tem momentos de oração, meu filho, que você se sente praticamente, né, num hospício. É todo mundo gritando. Ninguém está sabendo o que está falando. Isso não é igreja. Confessar Jesus inclui isso. Isso é confessar Jesus, é entender que a maneira de vida de Jesus é o nosso referencial. Quando a gente se batiza, significa o que? Eu entendi que do meu jeito não dava. Tem que ser do jeito de Jesus. O batismo é um símbolo de morte. Você sabia disso? Você só pode viver de novo se você morrer primeiro. Você não pode ter duas vidas, você só pode ter uma. Então a sua antiga vida morreu. Não foi o que o apóstolo Paulo falou no versículo que nos trouxe a refletir sobre a regeneração? 2 Coríntios 5,17 diz o que? As coisas velhas se passaram. O meu velho eu morreu. Ainda que ele venha para me assombrar, mas ele está morto. Eu agora estou vivendo uma nova vida. E eu confesso isso publicamente. Um dos cristãos que mais deixaram pensamentos cristãos corretos foi um homem chamado Agostinho. Agostinho, ele viveu por volta do século 4, 5, se eu não me engano. E ele era de uma cidade chamada Hipona. Por isso ele é conhecido como Agostinho de Hipona. E Agostinho, ele foi criado por uma mãe crente que tinha o nome até de Mônica, que depois a Igreja Católica veio a canonizar. Ela orou durante 30 anos por Agostinho. E Agostinho, quanto mais ela orava, mais ímpio ele ficava. Ele estudou, naquela época, né, não tinha faculdade como hoje, né, direito, medicina. Ele estudou com os melhores eruditos da época e ele se transformou, né, num orador. E ele era muito pago. O orador era uma espécie de advogado, de marqueteiro. Como ele era uma pessoa que falava bem, dominava as palavras, então se alguém fosse acusado de um crime, ele ia até a autoridade e defendia ele com a oratória. Se alguma pessoa, né, quisesse chamar atenção para si, ele ia publicamente e falava bem daquela pessoa. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas teve uma hora que ele se converteu. Cristo atraiu ele de maneira, né, irresistível. E enquanto mais ele vivia, na época pretérita da vida dele, todo o dinheiro que ele ganhou, ele gastava de maneira, né, com imoralidades, com coisas feias. Ele teve um filho, né, sem se casar e sem ter qualquer relacionamento com a mãe do filho. E ele viveu essa vida totalmente longe de Deus, até que um dia ele estava sentado numa espécie de jardim e ele leu uma passagem de Romanos e foi como se o próprio Deus tivesse falado com ele, e ele já se levanta daquele lugar transformado. Ele pega todos os bens que ele tinha, que não eram poucos, ele vende, dá aos pobres,
volta para a cidade dele, Hipona, e ele continua apenas com uma única casa, que era a que ele residia, e que ele ensinava as pessoas acerca daquilo que ele aprendeu na Bíblia, e que ele ajudava os necessitados. E uma vez convertido, ele se encontrou com uma mulher do passado dele, que começou a gritar o seu nome: Agostinho, Agostinho! E ele ficou assustado, porque era o passado dele, veio toda à tona, e ele começou a andar rápido, e a mulher também andava rápido atrás dele. E aí teve uma hora que a mulher disse: Agostinho, eu sou aquela. Aí ele virou: mas eu não sou mais aquele. Aí, olha, ele correu igual José, correu da mulher de Faraó. Então ele disse para aquela mulher: eu não sou mais aquele. Isso é confessar Jesus, irmão, por meio de ações e atitudes. Não é como, por exemplo, vai chegar o IBGE, vai fazer o censo, né? Vai contar os brasileiros e como eles vivem, fazer aquela pesquisa que é sempre feita, acho que de 10 em 10 anos. E aí, qual a sua religião? É evangélico. Por quê? Você é batizado? Não é porque você é evangélico. Eu aceitei Jesus, eu frequento uma igreja. Uma vez eu conheci uma pessoa, né? Um irmão, chama de irmão pela fé, né? Mas uma pessoa que estava aqui com a gente, ele disse: pastor, eu estou com uma varoa aí que a gente está querendo se casar. Eu disse: meu irmão, você conhece essa pessoa de onde? Ah, a gente conheceu pela internet. Eu mesmo. Aí ele pegou e falou para mim: mas é crente, fala aqui com ela. Aí eu peguei e fui falar, botou no telefone. Eu digo: a paz do Senhor. Aí a pessoa, eu já senti o demônio se levantando de lá. E aí ele disse: vem cá, minha irmã, você é a senhora cristã? Eu disse: sou, já tem 3 anos. Você congrega onde? Na Universal. Eu disse: é mesmo, você congrega na Universal? Ah, tá certo. E você é crente há 3 anos já? Você se batizou quando? Eu não me batizei ainda não, mas eu sou fiel em tudo que a igreja manda lá, do dízimo, da oferta. Mas amém, minha irmã, Deus te abençoe. Eu digo: meu filho, não vai nessa não. Adiantou alguma coisa? Ele saiu da igreja, depois do meu conselho. Uma senhora me pediu um conselho também: pastor, eu conheci uma pessoa e tal, o que o senhor acha? Furada, fuja. Aí a pessoa me bloqueou, saiu da igreja, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas acham que confessar Jesus é essa coisa, sabe, insossa, que não custa nada. Ah, eu aceito a Jesus. Você está de brincadeira comigo, né? Um monte de cristão morto por Nero, morto por Domiciano, morto pela Inquisição, morto ainda hoje nos países principalmente de tradição islâmica. E você vem para mim dizer que confessar a Cristo é simplesmente você levantar um braço. Não, irmãos. É você ser batizado, é você congregar em uma igreja. Isso é a sua confissão. É por isso que tem um termo na igreja, né, que é a confissão de fé. Toda igreja tem uma confissão de fé. Sabe, essa igreja aqui, o que a gente acredita? E a gente tem falado sobre isso ao longo dos últimos meses. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmão. Será que você já confessou Jesus? Será que de fato você é realmente batizado? Será que realmente você tem ceiado da maneira correta? Então, agora, irmãos, o 6º ponto, e já para concluir, eu vou falar só do 6º, vou continuar hoje à noite, se Deus permitir, no Alto das Pombas. Aqueles que nasceram de Deus andam de maneira correta. Eu sei que parece até redundante, mas, irmãos, é assustador. É assustador que você vê de crente caloteiro, de crente que vive passando os outros para trás. Sabe, o irmão João mesmo, ele tem uma lista de pastores que ele emprestou dinheiro e que nunca mais voltaram. Até nome falso talvez já deram para ele. Porque você é crente e vive desse jeito.
Você mente, adultera, rouba, e você é crente. Sou varão e batizado, viu? E sou batizado com o Espírito. Eu sei que você é batizado com o Espírito, mas não é o santo não, viu? Porque o santo nos leva a viver uma vida correta. Sabe, vamos imaginar, por exemplo, você é uma pessoa crente, você é uma mulher crente, um adolescente crente, você cresceu na igreja, você é crente. E aí você tem 20 anos. E aí você entrou na faculdade. E aí você conheceu um jovem. E você convidou esse jovem para vir para a igreja. Aí disse, pastor, a gente está querendo namorar assim, mas ele não é crente. O que você acha que esse pastor vai dizer para essa jovem? E você também não é, minha senhora. Ou senhorita. Porque o que você está dizendo é absurdo. Como você pode ter atração por uma pessoa que não é cristã? Você não aprendeu desde o princípio que o cristão vive por fé e não por vista? Que tipo de relacionamento pode surgir baseado nesses moldes? Que união pode existir entre o crente e o incrédulo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque o cristão ele tem que andar de maneira irrepreensível, de maneira justa. Eu separei aqui Jó 34, 32. Ensina-me compreender o que não posso ver. Se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Isso é um cristão, irmão. O cristão, ele vai andando com Cristo, ele vai ver, meu Deus, aquelas coisas que eu fazia são uma abominação aos olhos de Deus, eu não vou fazer isso nunca mais. Antes eu mentia. Eu não sei se você já foi para lugar que rodízio não é de Deus. Vou lhe dizer, se você é crente, não vá para rodízio. Você provavelmente vai se colocar próprio e vai cair no pecado de glutonaria. É certo. Crente no rodízio é glutonaria e depois vai vir o que? Aquele negócio sorrisal. O sorrisal é o pecado ali, o resultado do pecado. Né? Então, tome cuidado. Aí você vai para aquele rodízio de pizza. Estelinha tem quantos anos? 7. Henrique? 9. Aí diz assim, olha, aqui na pizzaria é assim, o adulto paga inteira, a criança, né, até 10 anos paga meia, mas abaixo de 6 não paga. Aí diz, e seus filhos têm quantos anos? Os 2 são gêmeos, tem 6. Como é a história, rapaz? Por que um cresceu mais? Eu não sei, desde a barriga, eles nasceram um pequeno, um grande. Aí o camarada até deixa passar, porque o negócio está difícil, né? Começa a estar complicado. Mas Henrique e Estelinha sabem a idade que tem. Aí vão dizer, meu pai e minha mãe são mentirosos, eles são crentes, olha que coisa. Estou usando esse exemplo porque a irmã Marcinha é crente até o talo. E ela nunca faria isso. Muito pelo contrário. Mas você vê que um cristão não pode agir debaixo dessa vida. Mas é só uma mentirinha. É só o quê, meu filho? Você sabe por que eu e você estamos vivendo nesse perrengue aqui? Por causa de uma mordidinha. Uma fruta que um monte de gente acha que é maçã. Coitado da maçã. Tem gente que diz que é romã, né? Não, mas até hoje ninguém sabe que fruta era aquela. Eu sei que alguma fruta inteira, aquela mordida foi uma só, viu? Nem comeu a fruta toda, viu? Foi só uma mordida. Por causa de uma mordidinha é que você vive essa vida contra o pecado. Olha, a vida é tão difícil, mas tão difícil, que o bebê quando nasce, o que ele faz? Chora, porque ele sabe o que espera ele. O bichinho já começou, é agora. Eu estava na barriga, eu já sabia o que me esperava. Quando ele nasce, meu filho, ele vê aquele oxigênio, aquela densidade das trevas. Calma, meu filho, você vai ser regenerado, vai para o céu, em nome de Jesus. Mas a gente tem que perceber isso, irmão. Segundo o texto aqui,
1 João 2,29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2,29. Então como é que um crente pode viver uma vida injusta? Eu separei alguns versículos aqui para a gente pensar. Versículo 28, Provérbios 28, 13. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Percebeu? Você agora tem uma nova vida, então não tem que negócio de jogar. Pastor, eu estou roubando o Wi-Fi do meu vizinho, então se arrependa. Vai lá dizer para ele: olha, eu estou roubando sua internet já tem 2 anos, mas o meu pastor disse que isso não é de Deus, e eu já estou tentando lhe levar para a igreja há uns 2 anos, né? Desde que eu comecei a roubar sua internet. Agora eu descobri o que tem atrapalhado o evangelismo. Me perdoe, eu não vou roubar mais a sua internet. Talvez o vizinho fique tão assustado porque ele diz: rapaz, eu vou nessa igreja que os crentes não podem nem roubar a internet. Porque a gente é crente, irmão. Então a gente não pode fazer o que o mundo faz. Não existe jeitinho brasileiro para cristão, não. Para a gente só tem o jeito de Jesus. Aí a gente fica assustado. Uma das coisas que mais me assustaram não foi essa corrupção que o Brasil vive, não me assusta, porque a gente sabe que o homem sempre foi assim. Mas uma das coisas que me assustaram foi um escândalo que teve alguns anos atrás em Brasília, aonde pastores da ala evangélica receberam um dia de propina, guardaram na meia, da calça, no paletó, e depois deram as mãos e oraram agradeceram propina. Que é isso? Como é isso? Muito obrigado, Deus, por esse dinheiro de corrupção. Você é cristão, irmão? Não, você não faz mais isso não. Então aqui ele diz, Lucas 3, versículos 8, versículo 10, versículo 14, traz o mesmo princípio. Produzir então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vão e produzam frutos, vivam uma vida diferenciada. Você é cristão, e se você é cristão, provavelmente alguém vai dizer para você um comentário que fizeram a respeito de um irmão da igreja, que eu não vou dizer que é Quinho. O irmão Quinho, todos sabem que ele trabalha com transporte. Ah não, mas você pegou um Uber, não foi? O irmão Quinho pegou um Uber para ir para um estudo bíblico, não foi? E aí o pessoal lá do Alto das Pombas diz: rapaz, você transportou Quinho, você não sabia que ele estava barreado? Porque o irmão Quinho teve o Covid, já havia mais de 20 dias. Parece que o crente, quando tem Covid, as pessoas têm Covid, fica 14 dias e volta à vida normal, né? E não tem problema nenhum. As autoridades todas, né, que tiveram Covid, a gente que acompanha, 14 dias e volta a fazer as coisas normais. O governador do Rio de Janeiro teve, pessoal lá da presidência, pessoal das autoridades aqui, até do nosso município, nosso estado. Mas se o crente pegar Covid, um mês depois, não, o senhor está barreado, viu? Por quê? Porque você é crente, meu filho. Ninguém não quer saber que você está limpando sua mão com álcool em gel, que você usa máscara. Não, meu filho, você pode estar até com roupa de astronauta, está barreado, sai de perto de mim. Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Olha que coisa linda, Lucas 19, 8. Já quero concluir, irmãos. Os irmãos da ceia, podem ir preparando a ceia, por favor.
Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha a atitude de Zaqueu. Olha que coisa linda, irmãos. Olha, eu fiz algo errado e eu quero mostrar para essas pessoas que eu sou diferente agora. Não é a atitude de buscar sua própria justiça, de forma alguma, mas é a atitude de demonstrar de que agora ele está vivendo a vida dele num padrão diferente do que ele vivia. Eu vou ler ainda alguns versículos aqui enquanto os irmãos estão se preparando. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista? Provérbios 13, 11. Em Provérbios 14, 23, em todo trabalho dedicado a proveito, meras palavras contudo conduzem à pobreza. Atos 20, 34, 35. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e o dos meus companheiros. Efésios, irmãos. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para ter como auxiliar os necessitados. Olha a mudança de vida. Você roubava, agora, obrigado, meu filho. Limpa o corpo todo. Amém. Você roubava, agora você não rouba mais, porque você é crente. Vamos imaginar que você é um empresário e você estava acostumado a fazer caixa 2, caixa 3, caixa 4. Você estava acostumado a dar uma declaração de imposto daquelas assim, bem fajuta. Agora você é crente, meu filho, e aí? Como é que vai ser? Mas varão, vou lhe dizer uma coisa: se eu declarar tudo certinho, vai falir. Se você é crente, fale não. O cristão, ele tem que ter uma vida condizente com a sua confissão de fé. Senão, ele não é cristão. E o problema não é só esse. O problema é que a quem mais é dado, se você fez uma confissão externa de que é cristão, mas vive como se não fosse, pode ter certeza que você vai ser mais cobrado. Você vai ser muito mais cobrado. Então assim a gente tem que tomar cuidado, assim a gente tem que viver. Obrigado, meu irmão. Muitas pessoas têm... Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Não, uma das coisas que é comum no meio da nossa congregação, e eu creio que todos vocês sabem, é que a maioria das pessoas que já passaram por aqui, vocês são uma minoria. O irmão João está comigo aqui desde o começo. Ele sabe que nessa congregação aqui já passaram milhares de pessoas que sentaram nas cadeiras que vocês estão sentados e que não suportaram ouvir palavras semelhantes a que vocês estão ouvindo hoje. E aí elas foram embora. Elas deixaram de ser evangélicas? Para elas não, elas estão congregando em outras igrejas evangélicas que preguem aquilo que elas de alguma forma se sintam confortáveis. Mas essas pessoas, irmãos, em um determinado momento elas vão ter que prestar conta. Sabe? Existe um dia de prestação de contas. Eu fico assustado porque tem pessoas que passam por experiências extremamente dolorosas aqui nessa vida e não mudam. Se tornam pessoas piores ainda. Pessoas que estão com depressão, com síndrome de pânico, pessoas que passaram por enfermidades sérias, como o caso do Covid, e quase morreram. Viram a morte de perto, sentem a opressão do mundo e não se voltam a Cristo. Que assustador, irmão. Que rejeição é essa? Que poder satânico é esse debaixo da vida dessas pessoas?
que fazem com que elas não enxerguem, que elas estão indo a passos largos rumo a um tormento eterno. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que é tão importante você e eu vivermos com essa confirmação interna que somos regenerados. Eu espero que ao término da exposição desses pontos aqui, eu e você possamos gastar tempo analisando a nossa própria vida. Será que de fato eu sou regenerado? Senhor, me ajuda a viver como tal. Todos estamos aqui preparados para a ceia. E lá em 1 Coríntios 11, Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios porque eles estavam ceando da maneira errada. E olha que coisa, sabe por que a repreensão? Porque a igreja não estava vivendo como igreja. Como hoje, pessoas achando que podem ser cristãos sem congregar, pessoas que não estão preocupadas se está faltando alguma coisa na congregação, se existe algum irmão passando necessidade. Não, pessoas que só estão preocupadas com sua própria segurança, sua própria saúde. Sabe o que é que 1 Coríntios 11 diz? Esses não são cristãos. Esses estão ceando para a sua maldição. A ceia é uma confirmação daquilo que a gente fez no batismo. A disposição de viver uma nova vida. E aí a gente pega esse pão, esse cálice, e unidos em Cristo Jesus, em um só Espírito, em um só Senhor, seguindo um só caminho, debaixo de um só batismo, comemos esse pedaço de pão e bebemos esse suco de uva juntos, confirmando que a confissão de fé que fizemos no passado continua ainda mais firme no presente. Mas o apóstolo Paulo alerta em 1 Coríntios 11, cuidado, deem atenção ao que está escrito, porque se vocês julgarem a vocês mesmos, o apóstolo Paulo está dizendo, se você viver a sua vida baseado nas premissas de Deus que estão na Bíblia, você não vai precisar ser disciplinado por Deus. E deixa eu te dizer, ser disciplinado por Deus tem um aspecto muito bom, mas tem um aspecto muito doloroso. Sansão foi disciplinado por Deus. Pergunta a Sansão se foi bom. Foi bom depois. Mas ser pego, amarrado pelos filisteus e ter o seu corpo, o seu olho queimado para ficar cego. Você quer isso para você? Por que isso aconteceu com Sansão? Porque não deu ouvido a Deus. Quem de vocês tem dificuldade de ficar preso em lugares fechados? Eu tenho. Minha pequenininha mesmo aqui, quando sobe no elevador, meu filho, é um medo. Se o elevador subir mais devagarzinho assim, ela já se desespera. A pessoa, as pessoas deram o nome de claustrofobia. Por exemplo, já algumas senhoras ficaram presas no banheiro feminino, por causa que a chave dava problema. Mas a gente agora está com a tranca, né? Assim, que eu pedi para os irmãos mudar, para evitar. É o ferrolhozinho, para evitar, porque a chave tinha uma dificuldade. Agora imagine você ficar 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Quem foi? Foi um crente, meu filho. Foi Jonas. Por quê? Porque Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. E o que foi que Deus fez com Jonas? Corrigiu. Então Paulo está falando sobre esse assunto. Nós somos corrigidos, julgados por Deus, no sentido de ser disciplinados por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Então a ceia é esse lembrete, que se você é cristão, viva uma vida cristã, porque se você não é regenerado, você vai para o inferno. Mas se você é regenerado e está fazendo algo errado e já sabe que é errado, Deus vai te corrigir. Cuidado, irmãos. Paulo fala de maneira muito séria aos Gálatas: com Deus não se brinca. Então, se você está lendo na Bíblia, está escrito na Bíblia que não é para você fazer uma coisa, não faça.
Se está escrito na Bíblia que é para você fazer alguma coisa, faça. Porque senão, irmãos, tudo que a gente está fazendo aqui vai ser usado contra nós. Não é que o que a gente está fazendo aqui vai se tornar inútil. Não vai se tornar inútil, não. É como eu expliquei para uma pessoa que estava ceando sem ser batizado, sem ser cristão. Eu disse: olha, você está ceando para a sua maldição. Eu não vou impedir de cear. Eu nunca vou criar um constrangimento e dizer: ô, fulano é batizado, não deu cálice para ele, não deu pão. Eu não. Deus não me mandou fazer isso. Examine-se o homem a si mesmo. A minha função é dizer: cuidado, você está achando que esse copo, porque é pequenininho, é inofensivo? Você já imaginou se essa quantidade de suco de uva fosse veneno? Essa quantidade de veneno aqui estava para matar várias pessoas. Você já imaginou se esse pedacinho de pão aqui fosse veneno? Pois é, uma pessoa que está ceando indignamente, é isso que está acontecendo com ela. Porque na vida, ou você está sendo abençoado, ou você está vivendo debaixo de maldição. Não existe meio termo. Não existe neutralidade na caminhada da fé. Não existe neutralidade no mundo. Ou você é de Deus, ou você está sob o domínio do maligno. E a ceia é esse momento áureo, aonde eu e você temos a oportunidade de refletirmos e de fazer como o Provérbios disse, se arrepender. Ó Deus, eu tenho vivido de forma que não é agradável a Ti. Me perdoa, Senhor, e me ajuda. Sabe o que vai acontecer? Se você falou isso de maneira sincera, Deus vai te perdoar e vai te ajudar. Porque Deus é compassivo e misericordioso. Mas se você continuar com a sua cerviz dura, de maneira impenitente, sem se arrepender, a probabilidade é que Deus abandone você, como está escrito em Provérbios, em Romanos 1. Existe um Provérbios que diz, se não me engano é Provérbios: aquele que é repreendido várias vezes e não é corrigido, ele será destruído. Então, irmãos, que a gente tome tudo isso para nós, para começar de mim. Entender que nesse momento, a pessoa mais importante da nossa reunião aqui é Jesus. Percebe? Paulo diz: as coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. Essa simbologia do sangue e da carne de Jesus tem que nos trazer a lembrança que todas as vezes que nós nos reunimos em nome dele, ele está no meio de nós. Você sabia que durante todo esse culto, Jesus estava aqui? Ele viu e ouviu todos os seus pensamentos. Por isso que Paulo diz: o invisível, você não está vendo Jesus, mas ele está aqui. E quando você sair daqui, ele continuará com você, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Existe alguma coisa que tenha atrapalhado a sua comunhão com o Senhor, que te deixa muitas vezes milindrado de cear? Você tem um Deus onipotente, apresente a Ele. Deus, eu tenho me sentido fraco nessa área. Deus, eu tenho me sentido tentado nessa área. Deus, eu estou me sentindo como que me afastando de Ti por isso, isso e isso. Apresente isso a Ele. Ele é capaz de mudar essa realidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a debaixo de uma apostasia cada vez mais crescente e evidente, andarmos nessa terra de vestiduras brancas, andarmos como discípulos de Cristo em uma realidade de tanto Judas, que eu e você possamos ter o arrependimento de Pedro, em uma realidade de tantos Saúls,
que eu e você possamos andar com o arrependimento de Davi. Que a gente entenda de maneira cada vez mais profunda de que a maneira que a gente vive vai dizer muito mais acerca do Deus que a gente acredita do que meras palavras. A maneira que a gente vive. Vamos comer e beber para a glória de Deus. Nosso Senhor e Deus Pai, nós ficamos constrangidos. Eu fico constrangido, Senhor. Todas as vezes, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito, nós somos impulsionados, ó Pai, a lermos a Tua Palavra, a olharmos para a realidade de irmãos nossos, do passado e do presente, que para eles o cristianismo custou o seu próprio sangue, a morte de pessoas amadas, mas eles não retrocederam 1 milímetro, muito pelo contrário, continuaram cada vez mais evidenciando a fé em Cristo Jesus. E nós vemos, Senhor, na nossa realidade atual, quantos retrocedem por tão pouco, e nós mesmos somos tentados todos os dias a retroceder diante de obstáculos mínimos. Ó Senhor, que hoje nós possamos ouvir a mesma exortação de Jeremias: se correndo com homens você já se fadiga, imagine se você estivesse correndo com cavalos. Se a gente que vive num evangelho, num país onde o evangelho não é proibido de ser pregado, imagine se a gente estivesse vivendo já no período do anticristo, aonde ser cristão custaria a nossa própria vida e a vida dos nossos entes. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda a entender que um cristianismo que não custa nada é um cristianismo que não nos leva a lugar algum, a não ser ao inferno. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos pregando a Tua verdade em amor, que a perversidade com que as pessoas têm nos tratado não nos faça deixar de amá-las. Que a maldade do mundo, Senhor, não esfrie o nosso compromisso e zelo para contigo, mas que só nos motive a sermos ainda mais brilhantes, pois a Tua palavra diz que somos a luz do mundo. Então, quanto maior a escuridão, mais a luz deve brilhar. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor, a começar de mim. Não nos deixa, Senhor, nos afadigarmos, mas renova o nosso ânimo.